Olá, povo de Deus. Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, São Cirilo e São Metódio, sexta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 6, de 5 a 8, 7, de 1 a 5 e 10, e Marcos 8, 14 e 21. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis, até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graças aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um macho e uma fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, tem 2 partes bem distintas. A primeira, que vai do capítulo 1 ao 11, e a segunda, que vai do 12 a 50. Em uma consideração mais geral, podemos dizer que a segunda parte foi escrita por primeiro e tem fundamento histórico. Trata das histórias dos clãs, dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José. A primeira parte foi escrita por último e foi colocada como uma espécie de prefácio do livro e se serve da mediação mitológica. Trata das origens de tudo, inclusive do mal. Depois da sedução da serpente, da morte de Abel por mãos de seu irmão Caim e de outras maldades praticadas pelos homens e mulheres, o autor sagrado diz que se arrependeu de ter feito o homem na terra. Na realidade, trata-se de um sentimento muito humano, o arrependimento. E isso foi projetado em Deus. Javé decide exterminar com sua obra criadora. Mas não é o fim da história, pois esta será recomeçada a partir do justo Noé. Inspirada nas inundações periódicas dos grandes rios, a narrativa do dilúvio é típica das antigas culturas médio-orientais. Os autores bíblicos a utilizaram por causa do seu significado simbólico. O dilúvio é uma volta ao caos primitivo. Contudo, qual é o dilúvio que acontece na história? São os acontecimentos catastróficos gerados pela autossuficiência que chega a formas tão extremadas que produz o caos na natureza e no mundo humano. O texto defende a presença do justo, pois este sabe discernir a catástrofe e tomar uma atitude para sobreviver e preservar a vida. É através do justo que a história continua. Marcos 8, 14 e 21. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu:
Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? E eles responderam: 12. Jesus respondeu: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Perfeitamente compreensível que os discípulos reclamassem pela falta de pão, pois eles, como qualquer outro ser humano, se preocupavam com a acumulação de pão. Jesus logo percebe que eles, com tal preocupação, revelam que nada tinham entendido da sua proposta. Repartindo os pães, muita gente pode saciar sua fome. Acumulando em mãos de poucos, muita gente vai engrossar as estatísticas dos que vivem em insegurança alimentar. A lógica de Jesus é: repartindo, todos comem e até sobra. Acumulando, poucos se saciam, deixando a maioria passar fome. Os discípulos se preocupam por não terem acumulado pão. Jesus chama a atenção deles para não ficarem presos a um sistema que visa acumular coisas para ter segurança. Esse é o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus vai mostrar que é preciso ter confiança na partilha. Tudo que se reparte torna-se até mais que suficiente. Porém, até hoje vivemos sob a ideologia da acumulação. Ainda não aprendemos com a lição de Jesus. A desigualdade social é um contra-testemunho de uma sociedade que se diz cristã. Enquanto houver uma só pessoa passando fome, é sinal de que o Evangelho ainda não impregnou o coração humano. Jesus conhecia bem aqueles que ele mesmo chamou para serem seus discípulos. Pacientemente, servindo-se da pedagogia de aproveitar cada ocasião concreta para instruí-los, Jesus vai mostrando o outro lado da vida para seus discípulos, uma maneira diferente de viver daquela proposta pela sociedade. Os discípulos de Jesus vão se empoderando aos poucos, até serem capazes de viver e atuar como o Mestre, mesmo quando este já não esteja no meio deles. E vão aprendendo também que terão o mesmo destino do Mestre, pois, como ele mesmo lhes disse, o servo não é maior que seu senhor. Celebramos hoje São Cirilo e São Metódio. Eram irmãos cujos nomes de batismo eram respectivamente Constantino e Miguel. Nasceram em Tessalônica, na Grécia, no ano 830, filhos de um empregado do imperador. O mais jovem, Constantino, completou os estudos em Constantinopla e se tornou monge com o nome de Metódio. Ambos exerceram suas atividades missionárias na Europa Central. São Cirilo criou um novo alfabeto eslavo e traduziu a Bíblia e os rituais para essa língua, a fim de que o povo pudesse ler e rezar no próprio idioma. Um beijo no seu coração.